Imagine que você é um policial que está ajudando uma pessoa que está alcoolizada. Agora imagine quando você entra em um trem e uma coisa bizarra acaba acontecendo com um dos passageiros. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Jagan. E eu digo que se você não quiser ser corrompido por um sapo bizarro, digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam da história desse mangá, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês tentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Shintaro. O Shintaro é um policial, então ele tá indo até uma espécie de supermercado onde tem alguns jovens fazendo baderna lá na frente. E os jovens, eles começam meio que tirar sarro do Shintaro, porque ele é um policial que, embora ele seja uma autoridade, ele não passa uma imponência tão grande assim. Inclusive, eles falam que ele tá sempre com um sorriso falso no rosto. Nós percebemos nesse diálogo do Shintaro com os jovens que ele tem uma mania um pouco bizarra, que é fingir que tá atirando nas pessoas com o dedo. Ele então volta para a base onde ele trabalha e o chefe dele concorda com aqueles caras. Ele fala que embora o Shintaro seja um policial, ele não consegue passar uma imponência porque ele é bonzinho demais com as pessoas, saca? E sem falar que ele tá com aquele sorriso que claramente é falso no rosto o tempo todo, então ninguém consegue levar ele a sério. Um tempo depois o Shintaro ele volta para casa dele, onde ele mora com a namorada dele, a Yoriko, e a Yoriko comenta que os pais dela estão querendo ir visitar eles porque eles querem conhecer o Shintaro. O Shintaro, mesmo não gostando tanto da ideia assim, ele acaba aceitando com aquele sorriso falso no rosto. Na manhã seguinte, estranhos sapos acabam caindo do céu e ninguém entende por que raios isso está acontecendo. No outro dia tá o Shintaro e um amigo dele fazendo patrulha quando eles ficam sabendo que tem um homem bêbado tentando se matar ali nos trens, então eles vão até lá para conversar com esse homem. Aquele homem tá irredutível, fala que a vida dele não tem mais sentido e tal, e o Shintaro consegue conversar com aquele homem, fazendo aquele homem mudar de ideia, ele não vai mais fazer nenhuma cagada. Acontece que por ele estar muito alterado, o Shintaro junto com o amigo dele se oferece para levarem ele até a casa dele. E é quando aquele homem percebe que o trem dele que vai para casa dele já tá saindo, então ele entra desesperado no trem e o Shintaro e o amigo dele vão atrás dele. O estranho é quando o Shintaro tá nesse trem, ele percebe que tem uma estranha coruja ali perto. Acontece quando eles estão dentro do trem, tem um empresário cagando na cabeça do assistente dele, falando que ele não faz nada certo, que ele é um inútil, que ele é incompetente, ele não sabe por que ele ainda atura ele lá. E o Shintaro, vendo que aquele homem tá sendo um pouco duro demais com aquele subordinado dele, ele tenta conversar, meio que acalmar aquele cara e tal. O problema é que quando ele tá conversando com esse homem começa a meio que ficar deformado, o rosto dele fica deformado. E é quando a cabeça dele vira uma espécie de serra, motosserra, e acaba matando várias pessoas ali. O companheiro do Shintaro é morto também nisso, e o Shintaro, quando tenta reagir com a arma, tem os dois dedos dele amputados, o indicador e o dedo do meio. E antes de morrer, o Shintaro ele vai fazer aquela velha mania que ele tem de fingir que vai atirar nas pessoas usando o dedo. Só que dessa vez a mão dele fica meio que modificada e de fato dá um tiro, matando aquele homem. Aquela coruja que estava ali, ela vai até o corpo do homem e um estranho sapo acaba saindo do corpo desse homem. E é quando aquela coruja acaba pegando aquele sapo e matando ele. Aquela coruja então começa a explicar pro Shintaro o que está acontecendo. Ele fala que aquele sapo é uma espécie de ser alienígena que nem aquela coruja sabe explicar exatamente o que ele é. Só que esse ser, ele se infiltra nos seres humanos, corrompendo ele. E quando ele faz isso, ele transforma os humanos em seres corrompidos. E ele fala que agora a missão do Shintaro é derrotar esses seres corrompidos. Só que quando aquela coruja está explicando isso, o Shintaro acaba dando um tiro naquela coruja, matando ela. O Shintaro então volta para casa dele completamente assustado, atordoado com tudo que aconteceu. A namorada dele vê que aconteceu alguma coisa, só que ele fala que não, ele só tá um pouco estressado e cansado do trabalho. E quando ele tá pensando, refletindo em tudo que tá acontecendo, ele percebe que tem um sapo ali na casa dele. E esse sapo acaba indo e entrando dentro da namorada dele. Ele fica um pouco assustado, só que ele acha que não vai acontecer nada demais. Só que quando ela vai conversando com o Shintaro, ela fala que ela tem vontade de casar com ele, porque eles já estão há muitos anos morando juntos, ela quer se casar, ela quer ter filhos, ela quer construir uma família. Só que o Shintaro nunca quis nem desquis isso, ele sempre meio que ficou em cima do muro. E conforme ela vai falando isso, o corpo dela começa também a se corromper, e ela vira uma espécie de escorpião e acaba atacando o Shintaro, fazendo com que ele atire e mate a própria namorada de novo.
Nós voltamos então a algum tempo no passado, mostrando como o Shintaro conheceu a namorada dele. Ele fala que ele saiu com os amigos, né, que levou algumas amigas ali pra conversarem e tal. E a namorada dele acabou gostando bastante do Shintaro por esse jeito meio zoeiro, meio brincalhão dele. E por ele basicamente não levar nada a sério, sabe? Por ele ter esse sorriso claramente falso no rosto o tempo todo. Nós voltamos pro presente então, onde o Shintaro ele tá meio que em choque porque ele acabou de matar a namorada dele. E é quando aquela coruja aparece novamente. O Shintaro fica puto que aquela coruja tenta pegar ela, fala pra ela fazer a namorada dele voltar ao normal, só que ele fala que isso é impossível. Ele fala que uma vez que o ser humano é corrompido por esse sapo, não tem mais o que fazer, só matando mesmo para livrar a pessoa desse tormento eterno. E no meio desse diálogo, ele até mesmo explica que o Shintaro também é uma dessas pessoas fragmentadas. O detalhe é que esse sapo, ele pode pegar a pessoa na fase adulta e corromper ela totalmente. Só que no caso do Shintaro, o sapo não era tão crescido assim, ele era um girino. Então ele não vai assumir totalmente o controle do Shintaro, por isso que ele é o único que pode derrotar essas criaturas. O Shintaro ele não quer isso de jeito nenhum, só que é quando o corpo dele começa a ficar mais fraco. Aquela coruja explica que embora sim aquele sapo que o Shintaro tem no corpo dele seja um girino, a transformação do Shintaro ela vai acontecer só que de maneira lenta. Aquela coruja então pega o sapo que transformou a namorada do Shintaro naquela criatura, acaba comendo e ele meio que defeca uma espécie de bola de pelo, sei lá, uma bosta. Ele caga basicamente. E ele dá aquilo pro Shintaro cheirar, porque aquilo vai meio que retardar o efeito dessa transformação do Shintaro. E é isso que ele faz. Um tempo depois, o Shintaro ele é chamado para depor por causa de toda aquela treta, aquele massacre que aconteceu dentro do metrô, né? E como o parceiro dele acabou morrendo, ele vai ficar com a outra garota que trabalhava com ele, a Beli. A Beli não gosta muito do Shintaro por causa desse jeito meio infantil, não levando a sério dele, por causa de novo, esse sorriso falso que ele fica sempre no rosto. Um tempo depois, um dos amigos do Shintaro vai casar, ele convida o Shintaro ali pro casamento e tal, tá todo num lugar mó bonito, todo arrumado, o amigo dele tá super feliz que vai casar com a menina que ele ama e tal. E entre esses garotos, tem um ali que ele não lembra exatamente daquele garoto, ele nem sabe se eles de fato estudaram juntos. No meio da festa, todo mundo conversando e tal, eles até perguntam pro Shintaro como que tá a relação, né, dele com a namorada, se eles já casaram e tal. Só que o Shintaro, de novo, com aquele sorriso no rosto, ele fala que eles estão morando juntos e que provavelmente eles vão se casar sim. Só que enquanto o Shintaro tá ali se divertindo com eles, ele repara que o efeito da transformação dele tá ativando aos poucos, a mão dele já tá bem estranha. Então ele corre pro banheiro para tentar, né, aliviar um pouco, desestressar, para ver se a mão dele volta ao normal. E é quando aquele garoto, que ele não se lembrava exatamente, vai lá conversar com ele. O nome daquele garoto é Roborata. Roborata, mano, pelo amor de Deus, olha os nomes que os caras inventam. Ele fala que igual o Shintaro, ele também tá disfarçando que tá feliz e tal, que tá orgulhoso pelo amigo dele estar casando e tal, só que na verdade ele nem queria estar ali, ele só foi ali pra não fazer desfeita. O Shintaro depois ele vai embora, né, e quando vai ter a cerimônia de fato ali de casamento, é tudo muito bonito e tal, só que quando os noivos vão meio que se apresentar ali e dançar ali no salão, é revelado que a esposa do amigo do Shintaro é uma mulher fragmentada. Ela acaba matando o marido dela e assumindo a forma de uma espécie de centauro que começa a fazer um puta de um massacre ali no casamento. De início, o Shintaro ele não quer fazer nada, ele só quer sair de lá. Só que por causa de um garotinho que tava ali meio que tentando salvar as pessoas, ele acaba salvando esse garotinho e ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa. Só que o problema é que esse cavalo ele é muito rápido e o Shintaro não consegue ficar perto dessa criatura porque ela tem uma espécie de espada em uma das mãos e uma besta na outra, então ele precisaria acertar essa criatura à distância. Só com aquela pistola que a mão dele não teria como ele fazer isso, aquela criatura mataria ele rapidamente. Então pensando como que ele poderia fazer isso, o braço dele começa a se modificar, se transformando em uma espécie de rifle. E com esse rifle ele consegue finalmente matar aquela criatura. Aquela corujinha que tem o nome de Dokoriko, ela aparece rapidamente, pega aquele sapo daquela mulher e vai até o Shintaro, porque ele tá de novo transformando de novo naquela criatura. Depois que a corujinha, o Dokoriko, vai dar aquele pozinho das bostas dele pro Shintaro, o Shintaro ele reflete sobre tudo o que aconteceu e ele aceita a proposta do Dokoriko.
ele vai matar todas as criaturas fragmentadas. E é quando nós vemos que em outro lugar tem uma pessoa que também pode controlar os poderes de um ser humano fragmentado. É desse jeito que acaba o volume 1 de Jagan. Jagan é um mangá muito legal. Eu acho muito legal essa proposta dos seres humanos fragmentados, e no Dokoriko, que é a corujinha, ele até fala em alguns momentos, pô, esse sapo, ele meio que instiga a pessoa aos seus instintos mais, digamos assim, violentos. O que essa pessoa mais sente é a maneira que ela vai se transformar nesse ser humano fragmentado que ele chama, né? Por exemplo, o cara do metrô, ele era uma pessoa que agredia as pessoas verbalmente, ele não era violento fisicamente, ele humilhava as pessoas, ele maltratava as pessoas só falando. Por isso que a língua, a boca dele se tornou a arma dele. Então é interessante esse jeito que, tipo, o jeito que as pessoas agem é a maneira. Então isso eu já acho uma parada muito interessante, porque o que a pessoa mais sente, todos os sentimentos mais obscuros da pessoa, ela vai expressar isso da maneira mais insana, doentia e macabra possível. No caso do Shintaro, como eu falei, ele tem mania de ficar apontando o dedo, dando tirinho, tanto que várias vezes ele se imagina, mano, aqueles adolescentes do início da história, ele se imagina matando, sim, esses adolescentes no início. Só que é tudo uma paranoia da cabeça dele, ele não teria coragem de fato de pegar a arma e matar aquelas pessoas gratuitamente, sabe? Então quando ele pega, e esse sentimento de fato pegar e dar tiro nas pessoas, de fato é uma coisa consciente que ele quer de fato fazer, só que ele não pode, é meio que um sentimento reprimido, isso se torna uma arma que pode salvar ele. Eu achei interessante, isso é uma premissa que até me lembrou um pouco aquele mangá... Como que é o nome, mano? Eu não lembro o nome dele em japonês, mas acho que é Parasite alguma coisa. Tá aí o nome dele em japonês, eu não vou lembrar, esquece. Que é basicamente assim, os aliens eles vêm pra Terra e eles se grudam nos seres humanos. E só que a diferença desse é que tem aquela escala, digamos assim, de amadurecimento do alien, digamos assim. Porque no caso do Shintaro, né, a corujinha fala, pô, o seu ainda é um filhote, então ele não consegue assumir o controle totalmente do seu corpo. Agora, se fosse um avançado, com certeza você já estaria perdido. E a gente vê que, no caso do Shintaro, foi basicamente uma exceção à regra. Não são todos, tipo assim, todos maduros, aliens maduros vão pra Terra. Não, vai, tipo, é como se tivessem soltado por acidente um ali pequeno, né, filhote. Eu não sei se exatamente isso tem uma explicação ou de fato foi uma pura coincidência, porque no final do mangá a gente vê que tem uma outra pessoa que consegue controlar os poderes dele também. Então eu acho isso muito interessante, sabe? É uma premissa que é parecido com esse mangá aí, com esse anime Parasite que eu comentei com você. A única diferença é que no caso do protagonista, o alien, em vez de cair na cabeça, que é onde ele tomaria todo o corpo do protagonista, ele cai na mão. Então ele não tem força suficiente para sair da mão e ir até a cabeça. Então ele meio que vira um ajudante do protagonista. Até porque se o protagonista morrer, ele também morre. É basicamente essa, digamos assim, trocação de interesse. Você quer ficar vivo? Vou te defender, mas também não morre, né, caramba? O mangá eu achei ele muito interessante, né? Eu gosto das paradas de alienígenas que vêm pra Terra e tal. E eu quero saber como que vai ser o desenvolvimento lá pra frente, porque o mangá ele já terminou no Japão. Ele terminou, se não me engano, com 160 capítulos, alguma coisa assim. E eu quero ver como que vai ser assim pra frente. Se o protagonista vai conseguir construir uma espécie de liga pra ajudar ele, ou se de fato vai ser ele contra todos, porque ele pergunta, beleza, eu posso fazer isso, eu posso matar todos esses humanos fragmentados, só que quantos exatamente tem dessas criaturas por aí? E nem a coruja sabe responder. Isso é uma coisa que deixa você bastante intrigado também. A corujinha, ela sabe de algumas coisas, só que nem ela mesma sabe como que ela sabe dessas coisas. O Shintaro, por exemplo, ele faz umas perguntas e a coruja não tem explicação. Ela diz que sabe de muitas coisas, só que ela não sabe como que ela sabe dessas coisas. Então não dá pra saber se ela também é um alien. É outro alien, com certeza ela é, porque ela fala. Mas não dá pra saber se ela meio que já foi uma espécie de alien que combatia esses sapos. Até porque é uma coisa interessante, né? Corujas devoram sapos, né? Então não dá pra saber se é outra raça, mas também, se fosse esse o caso, por que a corujinha não saberia de todas as respostas, né? Também não dá pra saber se ela de fato sabe tudo ou ela só não quer falar, ou se de fato ela não sabe mesmo, o que eu acho uma coisa até um pouco estranha, porque ela colocaria, digamos assim, um objetivo em cima do Shintaro, se nem ela sabe o que vai acontecer depois, sabe? Tipo, ela não sabe, de onde vieram essas criaturas? Ela não sabe. De onde você veio? Eu não sei exatamente de onde eu vim. Quantas essas criaturas tem? Eu também não sei. Então é um
um pouco incoerente, assim, como que você sabe de muitas coisas, só que você não sabe como que você sabe delas. É uma coisa que meio que deixa você um pouco intrigado para saber mais do que acontece no mangá. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de Jagan? Vocês já leram esse mangá? Vocês querem que eu continue trazendo a história dele? Deixa aqui nos comentários para eu saber, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.